Pessoal, o nosso assunto hoje é gestão estratégica. As pessoas, às vezes, têm uma certa dificuldade de entender a que nível numa organização pertence determinada decisão. E confundir esses níveis é uma das causas mais comuns de insucesso profissional. Por isso que é importante a gente, pelo menos didaticamente, entender que existem 3 grandes níveis estratégicos numa empresa. Vamos começar por eles. Vou fazer aqui uma pirâmide. Vou colocar aqui. O nível do topo a gente pode dizer aqui que são os grandes alvos da minha organização, da minha empresa. Tá aqui, então vou desenhar um alvo aqui. São os grandes alvos. A minha empresa é o chamado nível estratégico. Abaixo dele, a gente tem um outro nível de decisão, ou de responsabilidade, ou de atribuições, que viabiliza as decisões do nível estratégico e é conhecido como nível tático. Por fim, aqui embaixo, a gente tem aquele nível que viabiliza o desdobramento das ações táticas até a execução da tarefa em si, a tarefa rotineira, da tarefa no nível de execução mais do que de gerenciamento. Então, ou se for gerenciamento, é um gerenciamento de execução, é chamado nível operacional. Aqui a gente tem nível tático, né? Vamos pensar numa tática de futebol, que você tem lá o treinador que vai dizer, ó, esse chuta para esse, passa por aqui, esse vem e pega, o outro dá cobertura por aqui. Esse é o nível tático. O estratégico é saber se aquele jogo eu vou ganhar o jogo, se eu vou perder o jogo, se aquele jogo é mais importante do que o outro, qual é a equipe que eu vou escalar para aquele jogo. Isso é um nível estratégico. Tático é como aquela equipe vai jogar. O operacional é aquele que vai comandar a execução efetivamente da minha partida. O técnico está lá no campo. Muito bem. Para cada um desses níveis existe uma persona. Existe uma figura que a gente usa para representar o nível. Então, aqui a gente diz que é o pensamento do empresário. Mesmo que ele não seja um empresário. Se você tem pensamento estratégico, você pensa como dono. O tático é o pensamento do administrador. Você está
está pensando em como administrar aquele negócio. O operacional é o pensamento do supervisor. Você está supervisionando, em termos de gestão, as pessoas que são executoras no nível operacional. Então, vamos conversar um pouquinho sobre os entregáveis de cada um desses níveis e sobre os níveis de gestão ligados a cada um deles. Vamos lá. No nível estratégico, o produto do nível estratégico é o plano estratégico da organização. O nível tático é o plano de gestão. Então, quando você vê que a empresa tem um plano estratégico, nível estratégico, plano de gestão, nível tático, e aqui é o plano de ação. Plano de ação é um desdobramento do plano de gestão é um desdobramento dos direcionadores do plano estratégico. As perguntas que se faz aqui no nível estratégico são: por quê? Quando? Esse é o nível estratégico que define. Aqui no nível tático é onde e como. E no nível de execução, que é o nível operacional, a pergunta é o quê? Ele vai coordenar os OKs. O nível estratégico trata de visão, trata de valores da empresa. O nível estratégico trata da missão. O nível estratégico trata das estratégias da empresa. O nível tático trata de indicadores, trata de metas. O nível tático trata de orçamento. Obviamente, o nível tático continua intrinsecamente conectado com o desdobramento do nível estratégico. E aqui, no nível operacional, a gente vai ter as ações, os projetos, e a rotina. Essa visão estratégica é uma visão de longo prazo. A visão tática é uma visão de médio prazo. O que significa isso? Significa que as coisas estratégicas são estruturantes por um período mais longo. Por isso que o plano estratégico normalmente cobre uma quantidade maior de anos à frente. O nível tático, o plano de gestão, cobre uma quantidade menor de anos à frente porque ele tem um desdobramento daquele plano estratégico que muda com mais facilidade. E o plano de ação, mais ainda, ele vai focar no curto prazo. São projetos, ações, rotinas de curto prazo. Aqui nós temos os níveis, né, normais que a gente tem na nossa empresa. Eu escolhi fazer um comparativo aqui com os níveis militares, para ficar mais fácil da gente conseguir entender. Tá? Vou começar aqui. Aqui no nível estratégico, notadamente, a gente tem a diretoria. A diretoria está aqui. Se a gente for fazer um comparativo com as Forças Armadas, aqui estaria o general ou generais.
O general ele tem objetivo estratégico. E existem as pessoas que ficam entre um nível e outro, né? São os conectores entre níveis. Então a gente tem aqui, entre o estratégico e o tático, a gente tem os chamados diretores gerentes ou gerentes executivos. Que no exército seria o equivalente ao coronel. É aquele que vai traduzir a orientação estratégica para... Então ele vai traduzir para o nível tático. Aqui, explicitamente no nível tático, a gente tem os gerentes gerais. Ou gerentes geral. O exército seria o equivalente a um major. Entre o nível tático e o nível operacional, a gente tem um outro mensageiro aqui, que é o gerente. Ou, em algumas empresas chama-se gerente sênior, outras simplesmente gerente. O equivalente aqui é o capitão. Então ele vai fazer, de novo, esse papel de tradução do nível tático para o nível operacional. Aqui embaixo, finalmente, a gente tem o gerente de setor, né, o gerente setorial. O chamado chefe de setor, né, equivalente a um tenente. Então essa é a estrutura geral de uma gestão estratégica. O que pode de pior acontecer numa empresa? Você tem um diretor que quer interferir no nível operacional. Por quê? Porque o dia dele tem 24 horas, se ele começar a trabalhar aqui, isso aqui é ingerenciável nesse nível, porque ele tem muita coisa operacional, é ingerenciável, ele vai começar a pegar coisas aleatórias aqui embaixo, para demonstrar conhecimento e tal, e vai deixar de fazer o que ele tem que fazer no nível estratégico. Isso vale para qualquer outro nível. Então é importante que o gestor, à medida em que ele vai assumindo posições diferentes, seja para cima, seja para baixo, na hierarquia de gestão, que ele seja consciente do seu papel e em qual nível de gestão estratégica ele está inserido. Se ele não tiver essa consciência, ao fazer uma movimentação vertical aqui, ele vai continuar com a cabeça, seria um major com cabeça de capitão, ou um capitão com cabeça de tenente, ou um general com cabeça de tenente. Isso aí não é saudável para a organização, porque ele vai interferir através da microgestão em níveis que não lhe dizem respeito e que, pela quantidade de trabalho, são realmente ingerenciáveis. Então é o alerta que fica a partir do conhecimento básico aqui sobre a gestão estratégica. Era isso, pessoal. Obrigado.